irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui e dessa feita eu estarei falando a maneira correta como você deve usar esse comentário. Comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Todas as passagens que o Novo Testamento cita o Antigo, os autores comentam. Então são especialistas, cada um na sua área, tá? Comentando de Mateus a Apocalipse. Os organizadores é G. Kabila e D.A. Carson, que eu já falei deles no review que eu fiz dessa obra. Então, se você ainda não viu o review dessa obra aqui no canal, vai lá no vídeo. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. Que nesse vídeo eu só estarei falando como você vai usar ou qual a maneira correta para usar esse comentário, que é um comentário fabuloso, majestoso, extraordinário, maravilhoso, sem palavras. Porque eles trabalham o contexto histórico, o contexto cultural, tá? O contexto teológico, exegético, hermenêutico. É um comentário completo. Então, para você, eu particularmente só prego expositivamente. Mas tem gente que prega sermão textual, sermão temático, mas eu prego só expositivo, que na minha opinião é a melhor forma, o melhor tipo de sermão. Claro que é mais difícil, porque você tem que conhecer a exegese, né? Você tem que ter dicionários bíblicos, é muita consulta, é muito estudo, porque você tem que ser fiel àquilo que o texto está dizendo. Você não pode colocar no texto aquilo que o texto não está dizendo e induzir o povo a pensar que o escritor do texto, né, estava falando uma coisa e, na verdade, ele estava falando outra. Então, você tem que ser fiel àquilo que o texto está dizendo e o pensamento do autor, do escritor do texto. Tá? Então, por isso que você ouve muitas mensagens aí, o camarada deu um texto, né, pega um versículo, aí não estuda a perícope, não estuda o contexto posterior, anterior, remoto, não conhece o livro, por que escreveu, para quem escreveu, quais os motivos para ele escrever, por que ele falou o que falou, por que ele disse o que disse. Tudo isso você tem que estudar, tem que pesquisar antes de pregar. Porque senão a sua mensagem vai ficar muito rasa, e o povo não será alimentado. É a mesma coisa o sermão textual. Você escolhe um texto, você lê o texto, tá? Aí você fica só naquele texto. Mas e o contexto? Aí você começa a pregar uma coisa, quando você lê o contexto está falando outra coisa, não tem nada a ver. Né? Assim também como o sermão temático. Eu já vi gente pregando, pastores pregando, no capítulo 13 de 1 Coríntios, sobre o amor. Aí ele trabalhou, fez lá 5 tópicos, né? Que é o sermão temático, você trabalha com tópicos. Fez 5 tópicos sobre o amor. E quando você lê o contexto, tá? Não tem nada a ver, porque ele falou, né, que nós temos que... Falou sobre casamento, que o marido tem que amar a mulher tem que amar o marido, mas quando você lê o capítulo 13, 1 Coríntios, Paulo não está falando de casamento. Paulo não está falando de amor entre marido e mulher, entre pai e filho, né? Um amor familiar. Paulo está falando do amor como essência, um amor cristão, o caráter cristão, que é um fruto do Espírito, que ele fala lá em Gálatas capítulo 5. Então a mensagem do pastor foi boa, só que o contexto, né, não tem nada a ver com o casal. Tem a ver com os dons espirituais e Paulo, para resolver aquele problema, tá, ele cita o amor como um caminho mais excelente, porque o amor é superior aos dons. Esse é o contexto. Então, se você não conhece o contexto da passagem, você vai falar besteira, vai pregar besteira.
Por isso nós escutamos muita besteira, é muita coisa, é muito lixo que é pregado em cima do púlpito, porque muita gente, muitos pregadores, pastores, ensinadores não consulta, não lê, não estuda. Claro que você tem que orar, tem que se consagrar, tá? Tem que buscar Deus, mas você não pode esquecer do estudo. Né? Você não pode esquecer do estudo. O estudo é fundamental. E para isso você tem que ter materiais, né, bons para estudar. Ok? Então, nesse vídeo eu estarei falando sobre isso. Né? Sobre a maneira como você deve usar esse comentário. Principalmente se você está expondo um livro, né, pregando expositivamente, que é um sermão, tipo de sermão, é o mais difícil que tem, mas, na minha opinião, é o mais produtivo. Ok? E eu vou pegar aqui, não posso pegar tudo, né? Mas vou pegar aqui Hebreus, para vocês verem. Lembrando que esse comentário, todas as passagens que o Novo Testamento cita o Antigo, ele comenta. Eu aproximei mais aqui a câmera, né? Deixa aqui no livro de Hebreus, para citar, para dar um exemplo para vocês. Eu ia pegar Romanos, mas vou pegar Hebreus aqui. Vamos pegar aqui Hebreus capítulo 1. Vocês verão como não é difícil usar esse comentário. É fácil, não é difícil. Muita gente não tem informação, não sabe como usar. Ah, professor, como usar esse comentário? Deixa eu voltar aqui. Filemon, Hebreus, tá? Hebreus. Aí tem a introdução, é o George Guthrie que comenta, tá? PhD em Novo Testamento, dá aula de Novo Testamento há muitos anos, de exegese, de hermenêutica, de grego, tá? Professor, eu não conheço o grego. Não tem problema. Hoje você tem dicionários que vai te ajudar com aquela palavra, né? Se é um verbo, se é um advérbio, se é um pronome, né? Se é uma preposição, para você enriquecer a sua mensagem. Aqui Hebreus capítulo 1. Então você vai fazer uma exposição do capítulo 1 de Hebreus. E você precisa estar a par que o escritor aos Hebreus, ele vai citar o Antigo Testamento, as passagens do Antigo Testamento, principalmente de Salmos, aqui no capítulo 1, para aplicar a quem? A Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, você tem que estar com a Bíblia na mão, onde você vai para o texto, balançou um pouquinho aqui, onde você vai para o texto, deixa eu aproximar aqui, aonde você vai para o texto, aqui é Hebreus capítulo 1, onde você vai para o texto da passagem, para você também fazer uma exegese, né? Ele faz aqui, ele vai te ajudar, nesse comentário, aí você lê o texto, você vê a aplicação que o salmista, que Isaías, que Ezequiel, que os profetas menores, enfim, que o escritor do Antigo Testamento faz, tá? Qual é o contexto histórico ali? E depois você volta para o Novo Testamento, para o livro que você está lendo, estudando, expondo, e você vai ver e estudar por que o escritor ele cita aquela passagem e qual aplicação ele faz. Qual a aplicação que ele faz daquela passagem do Antigo Testamento. Então você tem que estar
Com a Bíblia, eu uso muito para estudar a NVI, a NVT, tá? Principalmente a NVT, porque a linguagem dela é muito boa, muito fácil de compreender, muito fácil. A NVI também, mas eu uso muito a NVT. Para pregar, eu uso a Almeida Revista Atualizada ou a Almeida Revista e Corrigida. Eu uso muito as duas, porque na congregação aqui, que eu congrego, os irmãos usam essas versões. Então, para não ficar muito diferente, eu uso essas versões, tá? Mas eu não sei qual versão você usa para estudar, né? Muita gente usa milhares de versões. Tá? Para estudar, eu uso muito a NVT, a NVI, uso também a King James, tá? A, a Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Fiel, enfim, várias versões aí que me ajudam, tá? Quando o texto é muito difícil, eu pego uma versão melhor, né? Analiso o contexto, vejo quais são as posições, tá? Dos teólogos e qual quando você pega um texto difícil, você tem que estudar as posições e pegar a posição menos complicada, para você não se complicar. E aí você vai pregar, porque quando você está pregando expositivamente, tá, vai ter textos que você vai estudar que são difíceis de se interpretar. E não há o consenso. Aí você estuda qual a maneira ou qual a posição mais fácil, entre aspas, de se entender e a menos complicada. Tá? Então, Hebreus capítulo 1. Você está expondo Hebreus capítulo 1. Aqui ele faz uma análise rápida do capítulo 1 de Hebreus, tá? Depois ele pega aqui o... Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. O versículo 2 do capítulo 1. Aí ele fala aqui, ó. Hebreus capítulo 1, versículo 2. A primeira oração subordinada relativa na introdução do livro, né, capítulo 1, versículo 2, parte B, diz respeito à nomeação do filho como herdeiro de todas as coisas. Aqui está a palavra em grego, tá? Kleronomon panton, no grego, que é herdeiro sobre todas as coisas. E ele faz alusão a Salmos capítulo 2, ou melhor, Salmo 2, Salmo não tem capítulo, né? Salmo 2, verso 8. Tá? Ele alude aqui o texto. Apenas alguns versículos adiante, o capítulo 1 de Hebreus, versículo 5, o autor cita Salmo 2,7, que deve ser entendido como a exaltação do Messias, a posição de rei, a exaltação do Messias, a posição de rei do universo, à direita de Deus. No entanto, a alusão ao versículo 8 do Salmo, tem força escatológica, já que afinal aponta para o total domínio de Cristo. Hebreus capítulo 2, de 5 a 9. Sendo equilibrada pela confissão do papel do Filho como agente da criação na oração seguinte do texto grego, por meio de quem também fez o universo, que está no texto. O autor tomou as nações e os confins da terra, lá no Salmo, do salmista, e os interpretou em sentido amplo, como todas as coisas. Então ele pega, o escritor aos Hebreus pega o Salmo, e quando o salmista cita nações e os confins da terra, ele não cita aqui em Hebreus, mas ele pega os confins da terra e as nações em um sentido amplo e aplica como todas as coisas, tá? Que é sua herança, a herança do Messias. A herança é um tema-chave do livro de Hebreus. Então veja que só no versículo 2 ele já te dá um pano de fundo histórico muito grande. Então ele cita aqui, ó, o versículo 2, está citando Salmo 2,8, tá? Aí você vai para Salmos 2,8, Salmo capítulo 2,
E você vai ver, vai ler o Salmo, e você vai estudar o Salmo. Esse comentário, ele vai tratar, ele vai dar para você, tá, o contexto histórico do Salmo, tá? Como o Salmo, Salmo 2, versículo 8 é aplicado. Então você vai pegar os Salmos, você vai ler os Salmos, tá? Ler todo o contexto do Salmo. Aí você vai entender porque o escritor aos Hebreus está citando os Salmos e porque ele está aplicando daquela forma a Cristo. Porque é um salmo messiânico, tá? Então você vai ler os Salmos, Salmo 2, leia todo ele, tá? Todo o contexto, principalmente o versículo 8, que é capítulo 1, versículo 2 de Hebreus, está citando, tá? Diz assim: Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Então, o filho é herdeiro de tudo. Então, o salmista estava escrevendo essa canção, esses salmos, e está falando do reinado do ungido de Deus, que é o Messias. E o pai deu tudo a ele. Toda herança do pai, o pai deu ao filho, por direito. Porque se é filho, tem herança. Se é filho, tem direito. Então ele comenta aqui. Aí tem o versículo 3 também. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Que ele continua a citação. E o versículo 3, a citação que ele vai fazer agora, é do Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Que é um salmo messiânico, falando da glória do Messias, da glorificação do Messias. Tá? Aqui, ó, a terceira oração relativa na introdução, capítulo 1, versículos 3 e 4, constitui o seu clímax. Em sua parte central lemos: assentou-se à direita da majestade nas alturas, alusão evidente a Salmos 110, verso 1. Aí você vai ler o Salmo 110, verso 1, a aplicação ali que o escritor faz, o salmista faz, e por que o escritor aos Hebreus está citando aqui. Porque no capítulo 1 ele está falando da exaltação de Cristo. Cristo é superior aos anjos. Tá? E por que ele é superior aos anjos? Aí ele vai citando o Antigo Testamento, falando que já no Antigo Testamento, nos Salmos, tá? Já sentia essa ideia, a ideia do ungido de Deus, a ideia do Messias, do Cristo, glorificado, exaltado sobre todas as coisas, e o Pai deu a ele todas as coisas, as nações, os confins da terra, como herança. Esse é o contexto. Ok? Aí ele vai comentando aqui, tá? Aí os comentários, vamos pegar aqui, tá? Os comentários, como aqui, ó, o capítulo 1, versículo 5 de Hebreus, que ele vai tratar primeiro, aqui, ó, contexto imediato do Novo Testamento, cadeia de citações para demonstrar a superioridade do Filho em relação aos anjos. Então, o escritor aos Hebreus começa no capítulo 1 a citar o Antigo Testamento, uma cadeia de versículos, principalmente Salmos, Salmos capítulo 2, Salmos 110 e outros salmos, para provar aos seus leitores, que eram judeus, que estavam retornando ao judaísmo, voltando à antiga aliança, e voltar à antiga aliança a sacrificar animais, a guarda da lei, era fazer necrofilia com coisa morta. Porque era tentar ressuscitar coisas mortas. Coisas que eles já morreram para aquilo. E Cristo matou na cruz. Porque a velha aliança caducou. Passou. Não é mais necessário. Então,
as cadeias de citações que o capítulo 1 de Hebreus ele está citando, o escritor, é para demonstrar a superioridade do Filho em relação aos anjos. Os anjos são criados. O Filho é incriado, é inascido, ele é Deus. Ele é Deus. Continuando aqui, então está aqui a citação, tá? O contexto imediato do Novo Testamento, porque o escritor está citando. Eu não vou ler porque é longo, né? E depois de ele falar do contexto imediato, tá? Ele vai falar do contexto original, lá do Antigo Testamento. Contexto original das alusões que o salmista, lá nos Salmos, fez, tá? Contexto original do Antigo Testamento. Olha só que maravilha. Então você já leu o Salmo 2, já estudou o Salmo 2, já fez a exegese, já estudou o contexto, tá? O contexto histórico, contexto cultural, contexto posterior, anterior, contexto remoto. Agora, tudo isso você já estudou. E esse comentário ele te dá, né, a faca e o queijo na mão. Já traz o pão para você pronto. Porque aqui, né, primeiro ele trouxe o contexto imediato do Novo Testamento, a cadeia de citações para demonstrar a superioridade do Filho em relação aos anjos. E aqui agora ele vai tratar do contexto original. É assim, queridos, em todos os livros, tá? De Mateus a Apocalipse. Estou usando aqui o livro de Hebreus só como exemplo. Então você vai ler aqui, né? Então você está expondo o capítulo 1 de Hebreus, tá? E esse comentário vai te dar tudo mastigado para você. Por isso que é um comentário maravilhoso, monumental, necessário para você, pregador, ensinador, principalmente pastor, que sempre está pregando e ensinando. Então, contexto original do Antigo Testamento. Em seu contexto original, o Salmo 2 fala da rebelião das nações e de seus governantes contra Deus e seu ungido. Essa rebelião, no entanto, será esmagada pelo impressionante e irresistível, aqui, ó, irresistível. Deixa eu ver se a câmera alcançou aqui. Irresistível poder do rei a quem Deus entronizou no Monte Sião. Esse rei é quem? É o Messias, é Cristo. Tá? A primeira divisão dos Salmos, Salmo 2, capítulo 2, de 1 a 3, retrata a insolência das nações pagãs. Enfurecidas contra o Senhor, elas tramam em vão. Tá no verso 1. Conspiram unidas, verso 2. E proclamam o desejo de livrar-se do domínio do Senhor e de ser ungido, que é o Mashiach, que é Cristo, que o escritor aos Hebreus está aplicando aqui, falando da superioridade. Olha só que maravilha. Então o comentário já joga a luz para você, já entrega para você mastigado. Tá? A segunda divisão dos Salmos, versos 4 a 6, constitui a resposta do Senhor. Ele ri e ridiculariza os reis rebeldes. Então os repreende duramente. Verso 5. No verso 6, o texto massorético aqui, ó, TM, é texto massorético, tá? Traz a proclamação do Senhor de haver instalado no Monte Sião o rei de sua escolha. Enquanto a LXX, que é a Septuaginta, põe a confissão na boca do próprio rei. Fui designado, aqui está a palavra grega, para fui designado. Rei, tá? Que é o auristo, que no grego tem um sentido do passado, uma coisa já realizada, já concluída, já feita, tá? Rei, auristo passivo indicativo. Em seguida, a passagem transforma-se numa confissão de confiança baseada no decreto do Senhor. Deus proclamou que o rei davídico é seu herdeiro. Quem é esse rei davídico que o escritor aos Hebreus está citando aqui? Jesus, é o Cristo.
tá? É seu herdeiro, e que as nações, até as extremidades da terra, constituem a herança. Versos 7 e 8. Por isso que o escritor aos Hebreus está falando que o Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Porque Deus, o Pai, constituiu o seu ungido, seu Messias, como herdeiro do mundo, de todas as coisas. Então ele começa no capítulo 1 falando disso, que Cristo é o herdeiro de todas as coisas. E ele é também eterno, ele é incriado, ele é inascido, ele foi gerado, não criado. Ele foi gerado, não criado. Cristo é Deus. Então, olha só as informações que ele traz aqui, né, George Guthrie, sobre o contexto original do Antigo Testamento, do Salmo 2. Então, já entrega para você tudo pronto. Você só vai ter o trabalho, claro, de pesquisar mais um pouquinho, estudar mais um pouquinho, para você ser fiel na sua exposição do capítulo 1. Então, veja que material fantástico, tá? Aqui, ó. A frase "eu te gerei" não se refere ao fato de o rei ser fisicamente nascido de Deus, como seria esperado na antiga mitologia do Mediterrâneo, mas sim ao relacionamento pai-filho, expresso dessa forma, que conota apadrinhamento, apoio ou assistência de Deus ao rei, e por implicação a sua dinastia. Consequentemente, ser apoiado por Deus significa que o governo régio se estabelecerá com vitória sobre as nações rebeldes. A divisão final, sobre nações rebeldes, versículo 9. E a divisão final dos Salmos, verso 10 e 12, portanto, expressa uma advertência aos líderes da terra. Eles devem servir ao Senhor com temor e se regozijar com tremor. Verso 11. Deve ainda aceitar a correção, né, conforme a Septuaginta traz. Ou se submeter ao Filho, como o texto massorético traz. Bem como se permitir encontrar refúgio nele. Assim o Salmo apresenta uma confissão retumbante do apoio do Senhor ao seu regente, o rei davídico, que é o Messias. Então, aqui ele vai concluir agora. Por fim, devemos observar os paralelos lexicais entre o contexto mais amplo desse salmo e do Salmo 110, ao qual temos uma alusão em Hebreus capítulo 1, versículo 3, e uma citação no versículo 13. Ambos são salmos régios e estão ligados pelo título Senhor, pelo conceito de assentar ou habitar, pelo conceito de inimigos. Olha só. Continuando aqui. Para concluir esse vídeo. Pelo termo cetro, fala de governo. Pelo termo Sião, que era o monte onde ficava o templo de Jerusalém. Pelo conceito de ruptura. Pelo termo ira. Pelo termo juiz, que aparece tanto no verso do Salmo 2 como no Salmo 110. Está falando do paralelo e das semelhanças entre os dois salmos. E pelas nações, tá? Aí, terminando de falar o contexto original, ele vai tratar aqui, ó, sobre usos pertinentes de referência do Antigo Testamento nas fontes judaicas, tá? Das fontes judaicas. Usos pertinentes de referências do Antigo Testamento nas fontes judaicas. Aí tem mais ainda, tá? Os antecedentes textuais, aqui, ó, os antecedentes textuais do Salmo 2. Então é muita coisa que ele vai te dar, é muito material, é muita informação teológica para você estudar, né, expor, aprender. Depois ainda depois de dar os antecedentes textuais, ele vai te dar, tá, como o Salmos 2:7 é entendido e aplicado em Hebreus, capítulo 1, versículo 5.
como ele é entendido e aplicado, como o escritor aos Hebreus explica e aplica esses salmos. Aqui ele vai explicar. Depois disso, ele vai falar do uso, deixa eu pegar aqui, ó, o uso teológico do material do Antigo Testamento. O uso teológico do material do Antigo Testamento. Dessa feita, ele está falando de Salmos 2, tá? O uso teológico do material do Antigo Testamento. Como que era usado. E a aplicação ao Novo Testamento, tá? E aqui ainda ele vai falar, tá? O contexto imediato do Novo Testamento. Olha só. O contexto imediato no Novo Testamento. Cadeia de citações para demonstrar a superioridade do Filho em relação aos anjos. Já falei. Tá? Ele volta de novo aqui a questão para explicar aquela questão, continuar explicando aquela questão da superioridade do Filho em relação aos anjos. E o Pai deu a ele todas as coisas. E assim, sucessivamente. Então, é muita coisa, tá? É muita coisa. Então, essa é a maneira correta de você usar esse comentário. Essa é a maneira correta. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. Essa é a maneira correta de se usar esse maravilhoso comentário. Então, ele cita o Antigo Testamento, tá? A aplicação imediata que o escritor do Novo Testamento faz, a citação do Antigo Testamento. Depois ele fala do contexto original, lá do Antigo Testamento, né? Contexto ali teológico, histórico, como o escritor falou, né? Como o escritor, a maneira que o escritor ali fala e como se deve interpretar. E a aplicação. Qual é a aplicação e por que o escritor do Novo Testamento cita aquela passagem e como ele a aplica aos seus ouvintes e leitores. Então, é um comentário monumental. Então, sempre você vai consultar a passagem do Antigo Testamento, você vai ler, vai estudar, tá? Fazer uma exegese, voltar para o texto do Novo Testamento, ver a aplicação, por que ele aplicou, por que ele citou, tá? Qual a aplicação que ele faz, por que ele faz aquela aplicação. Então, esse comentário tem esse sentido. Ele trabalha com isso. Por isso que esse comentário é indispensável. Porque quando você vai ler, estudar e pregar o Novo Testamento, você vai ter que citar o Antigo. E esse comentário cita todas as passagens do Antigo Testamento, tá? Ou melhor, todas as passagens que o Antigo Testamento cita, ou o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, ele vai trabalhar aqui, todas, de Mateus a Apocalipse. Então fica muito mais fácil, tá? O contexto imediato, o contexto remoto, o contexto cultural, o contexto histórico, vai te dar tudo para você ler, estudar, analisar, pregar, ensinar, examinar, ok? Então esse vídeo é nesse sentido, para auxiliar e a maneira correta de usar esse comentário, ok? Deus vos abençoe, espero ter ajudado vocês. Comentem aqui se vocês gostaram, tá? Deixe o seu like, o seu joinha. Aqueles que não se inscreveram, aqueles que sempre passam aqui pelo canal, mas ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, acione o sininho para receberem todas as notificações, tá? E para mim é uma honra ter você aqui no canal como inscrito. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, porque sem vocês esse canal não existiria. Deus vos abençoe. Até os próximos vídeos.